Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América, a Passadeira Vermelha. De Washington DC para o mundo, eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Bárbara Santos. Devido ao coronavírus, as equipas da Voz da América continuam a trabalhar sob contingência e, por isso, este nosso Magazine Cultural tem sido um pouco diferente, mas sempre atual. Agradecemos a compreensão e a companhia. Vamos aos temas desta semana. Como o coronavírus continua a causar um impacto em todo o mundo, médicos, líderes e celebridades tentam espalhar informações sobre medidas preventivas. E agora, até artistas de grafite entraram nessa lista. Num prédio de um bairro pobre de Nairobi está pintada uma imagem de 1,80 m de um homem de olhos tristes, boné de beisebol à banda e uma máscara facial a cobrir o seu nariz e a boca, ao lado das palavras Corona é real. Há outros 6 painéis de grafite como este em torno de Mathare, segundo maior bairro pobre da capital queniana. A campanha de arte grafite foi iniciada por Anthony Moelo e Brian Musasia Wanyand para informar maneiras práticas de proteção. Um pede que as pessoas lavem as mãos. Outro ensina a usar dinheiro digital em vez de notas de banco de papel cheias de germes. Estou a tentar sensibilizar as pessoas. Mesmo se estiveres a fazer o teu táxi de moto, é bom afastar-te do dinheiro em papel e ir por dinheiro digital. António Moelo nasceu e cresceu neste bairro e diz que precisava de fazer algo depois de o visitar. Eu estava sentado com os meninos e perguntei-lhes: você acredita no corona? A maioria deles disse: não acreditamos. Mas dezenas de residentes, como Derek Ondiambo, prestam atenção à arte recém-pintada, com alguns capturando as imagens pelas câmaras dos seus smartphones. Podes ver lá que eles disseram que deves te colocar em quarentena, que deves lavar as mãos com sabão, e então deves ficar em casa em quarentena voluntária, porque esta doença é muito perigosa. Ela pode matar. It can kill you. Agora vamos à Tunísia, onde um árbitro de handball na cidade costeira de Nabil está a dar cartões vermelhos, amarelos e azuis a cidadãos que violam as regras de distanciamento social. Uma iniciativa bem humorada para ligar referências do desporto ao combate à pandemia. Vestido com seu uniforme de árbitro de handball, Abdelhak El, de 19 anos, vai às ruas todos os dias, passando por supermercados, correios e barracas de comida, comunicando os perigos do coronavírus, na língua que ele conhece melhor. Quando saí para as ruas, havia pessoas que aceitavam o que eu estava a tentar fazer, enquanto outras não. Eu não queria discutir com as pessoas que não respeitavam as regras sociais, então usei a minha própria maneira, a maneira usada pelos árbitros, ao emitir cartões amarelos, vermelhos e azuis. Embora às vezes esteja confrontado com reações negativas, a resposta da comunidade foi muitas vezes positiva, como descrito pelo residente Obid Allah Dakfour. A iniciativa apresentada pelo técnico de handball é realmente ótima. Ele espalha a consciencialização entre as pessoas sobre o distanciamento social, porque elas ainda não estão cientes dos perigos deste vírus. Os jogos online de videojogos são cada vez mais populares, com as pessoas cada vez mais isoladas durante a pandemia. Michael Sullivan, da VOA, tem a nossa história sobre 2 concorrentes de eSports que estão a treinar enquanto estão em casa. Um treino remoto requer concentração e trabalho em equipa. Os e-sports são tão competitivos como qualquer outro desporto. Você usa seu cérebro, se comunica, tem planos estratégicos e é o mesmo formato que o beisebol e tal. Os esports são uma indústria de bilhões de dólares com equipas profissionais e competições que atraem milhares de espectadores que vêm para ver os melhores jogadores do mundo. O desporto online também oferece oportunidades profissionais. Planeamento de eventos, logística, compras, o lado dos negócios é um grande lado.
contabilidade e finanças. Então, tentamos fazer um evento onde tentamos integrar todos esses aspectos em todo o evento do eSports. Quando não estão isolados em casa, os jogadores profissionais competem por troféus e prémios em dinheiro. A nível universitário, alguns envolvem-se por diversão. Eu disse, muito bem, vamos em frente. E a próxima coisa que você sabe, eu estou aqui. Estou a fazer muito mais amigos e é muito divertido apenas estar na equipa. Alguns atletas profissionais voltam-se para esportes durante o seu tempo de isolamento. O género oferece a competição virtual sem limites e faz o mesmo para os jogadores estudantes. Essencialmente, somos capazes de competir com outras pessoas de todo o mundo e conectar-nos com outras pessoas que normalmente não conseguiríamos conhecer pessoalmente, o que é muito legal. Equipas profissionais envolvem-se em jogos online à medida que a linha entre desportos e esportes começa a desaparecer. E com a pandemia, os esportes fazem cada vez mais um sucesso. Com alguns países europeus a começar a aliviar algumas das suas restrições do coronavírus, os jogadores de futebol esperam voltar ao campo o mais rápido possível. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse que o treino individual pode começar a 4 de maio no país, com os jogadores ainda respeitando as regras de distanciamento social antes do treino de equipa poder retomar a 18 de maio. E poi si valuterà se ci sono le condizioni. Teremos que avaliar se será possível completar os campeonatos que tivemos que suspender. Neste momento, temos de prosseguir a nossa discussão para termos uma visão global da situação. Se concluirmos que será possível retomar a Série A, faremos isso garantindo condições máximas de segurança, porque somos muito apaixonados por desporto, amamos os nossos jogadores e não queremos que eles adoeçam. Vogliamo tanto bene i nostri beniamini e vogliamo ovviamente che non si ammalino loro per primi. Para o início do treino, cada clube formará um grupo de jogadores, equipa técnica, médicos e fisioterapeutas, que serão testados e depois isolados em um acampamento de treino. Em Londres, o clube da Premier League, o Arsenal, reabriu o seu campo de treino para jogadores para treino individual, mas diz que o acesso será limitado e o distanciamento social será mantido em todos os momentos. Os jogadores viajarão sozinhos, farão o seu treino individual e voltarão para casa. Quanto ao futebol na Espanha, ainda há incertezas. O ministro da Saúde, Salvador Illa, disse: "Vamos ver como as coisas evoluem antes de decidirmos como diferentes profissões retomarão as suas atividades." Celebridades, como muitas outras pessoas, estão a descobrir o que fazer com todo o novo tempo livre em casa. Da ginástica à cozinha, eis como eles estão a lidar com o isolamento. Naomi Campbell começou uma série na web e mantém um cronograma bem estruturado. Eu levanto, rezo, faço a minha cama, tomo banho, roupas de fitness, pego as minhas coisas do ginásio, os meus pesos, as minhas cordas, os meus tapetes. Jon Bon Jovi está a seguir uma velha lista de afazeres. Você sabe, você começa a se conhecer muito bem. Sabe, você pega todas essas coisas, como limpar o seu armário e ler um livro. Mas você sabe, como todos os outros, você tenta fazer a coisa certa. Já a cantora Kelly Rowland tem tido um momento precioso com a família. Tento cozinhar, tenho estado muito com o meu filho, nós nos unimos de tal forma que senti que era uma boa hora de eu passar com ele e o meu marido, de passarmos esse tempo juntos, para nos vermos. E a mensagem por trás disso? Não importa o que o dia prometa, as celebridades estão lembrando de serem gentis com elas próprias. Eu trato-me, ou tenho alguns biscoitos sem glúten, ou tenho um armazenamento inteiro de chocolate inglês, flocos, caramelos, Twix, barras Galaxy, chocolate com leite. Então esse é o meu pequeno deleite à noite. O tempo de isolamento vai aumentando e as pessoas em casa têm cada vez mais necessidade de se entreter. Os serviços de streaming estão, portanto, a fazer a sua parte. A Disney prepara-se para lançar um novo filme da saga Guerra das Estrelas.
E para os fãs da ex-primeira-dama Michelle Obama, vai acabar a ansiedade. A Netflix vai lançar um documentário sobre a digressão da autobiografia de Michelle Obama, Becoming. Ela tweetou, entretanto, e eu passo a citar: "Durante este período difícil, espero que encontre alguma inspiração e alegria neste filme." Fim de citação. O ator Pedro Ossi interpreta o primeiro presidente de Timor-Leste, Xanana Gusmão, em Sérgio, o novo filme da Netflix sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que foi morto num atentado em Bagdá em 2003. Ele conversou comigo sobre como o filme dá vida ao trabalho de alguém que colocou o seu coração em tudo o que fez. Sérgio de Mello, the world's Mr. Fix-It. O encontro entre Xanana Gusmão e Sérgio Vieira de Mello em Timor-Leste é um dos momentos de tensão que o filme Sérgio retrata entre dois líderes que escreveram a história de luta e transição para a democracia do país do Sudeste Asiático. Em cena estão o ator brasileiro Wagner Moura e o ator angolano Pedro Ossi, com quem falamos sobre a experiência de fazer parte desta produção. Trabalhar com o Wagner era algo que eu queria, não é? É um ator de quem eu sempre fui fã, ou desde o primeiro trabalho que eu vi dele, que deve ter sido Cidade Baixa, e foi, de certa forma, o concretizar de um objetivo que eu tinha, porque para mim ele é um dos melhores atores da minha geração. Sob a direção de Greg Barker, o elenco passou para a tela uma narrativa que Pedro Ossi considera importante. O exemplo do Sérgio de Mello e o homem que ele foi, e eu acho que sim, acho que deveria ser observado atentamente por não só pelos líderes, mas pelo comum dos mortais, até para perceber o que é, não é, estar neste jogo da política com o coração. No papel de Xanana Gusmão, o ator angolano partilha o que aprendeu. Olha, percebi que eu era a única pessoa no mundo que não sabia quem era a Ana de Armas. Nós fizemos o segmento Timor, não é? Ou seja, eu juntei-me à produção na Tailândia. E lembro-me de ter olhado por uma rapariga, não é, muito bonita, e depois ter percebido que ela era atriz, não é, que estava a fazer o papel da Carolina e tudo mais. E depois de algum tempo percebi que, quer dizer, que ela tinha feito o Blade Runner e que é neste momento uma das atrizes mais em demanda no mundo. Mas pô, isto é, obviamente, eu estava a brincar. O que é que eu aprendi? Quer dizer, aprendi um pouco mais sobre a história de Timor, não é? Sobre a luta dos timorenses. Foi perceber também o contexto em que aquelas duas figuras se encontram. Para mim foi muito importante, visto que eu não tinha muitas cenas, eu foquei muito naquele primeiro encontro, não é? Em que o Xanana não vê com bons olhos aquele governo de transição, mas depois percebi também que eles acabaram por criar uma relação muito, muito próxima de amizade. Gravado no Brasil, Jordânia e Tailândia, Sérgio teve uma estreia estupenda. Em 2 dias na Netflix, o filme ocupava a 6ª posição nas 10 escolhas nos Estados Unidos. Mas Pedro Ossi não se deixa afetar especialmente pelo deslumbre do sucesso. O feedback tem sido muito bom dos meus colegas, tenho recebido mensagens bonitas de pessoas por quem eu tenho muito, muito respeito. Os produtores do filme estão super felizes com a minha participação, também têm dito isso. A Netflix tem um alcance tremendo. Eu li alguns comentários e alguém dizia: mas ele nem sequer é angolano, é português, não tem sotaque angolano. E depois outra pessoa dizia: mas é uma participação tão pequena. Quer dizer, estás a perceber? Portanto, por todas as mensagens bonitas que tu recebes, depois há sempre mensagens que tu lês que põem o teu ego no lugar imediatamente. Eu não levo. Sabes o que é assim? Eu aprendi uma coisa, eu já faço isto há alguns anos e, graças a Deus, tenho tido alguns momentos de triunfo, momentos em que as coisas me têm corrido bem, tenho feito parte de projetos vencedores e tenho aprendido que nós não devemos levar isto muito a sério. Nem as vitórias, por mais pequenas que sejam, ou por maiores que sejam, e nem as derrotas, não é? Isto é uma caminhada longa, é um passo de cada vez. E este é Pedro Ossi, de pés assentes na terra.
Obrigada pela companhia. Continua connosco em www.voaportugues.com. Subscreve o nosso canal no YouTube e faz like na nossa página de Facebook e também do Instagram. Fica bem, fica em casa.